Boa tarde. Luciano Borges, professor da disciplina de prática como componente curricular 7 do curso de licenciatura em computação da UAB Paulo Limoeiro, propôs uma aula prática como atividade para a primeira verificação da aprendizagem. Então, eu optei pelo tema Tecnologias em Sala de Aula. Escolhi o nono ano do ensino fundamental e esse tema tem como objetivo analisar a proposta da utilização de celulares para a produção de conteúdo pedagógico, relacionando as competências e habilidades exigidas aos alunos e professores para o uso das tecnologias na educação. Como objetivos específicos, escolhi definir o uso pedagógico do celular, identificar os aspectos positivos e negativos quanto ao uso do celular na sala de aula, defender os benefícios do uso do celular e acusar os malefícios quanto ao uso do celular na sala de aula pelo ensino e aprendizagem. Como metodologia da aula, escolhi o júri simulado, onde o réu é o celular. O tempo para essa aula será gasto de uma aula equivalente a 50 minutos. Esses 50 minutos serão divididos em 5 minutos para dividir a turma em grupos, 10 minutos para socializar as ideias nos grupos, mais 20 minutos para o debate, que será a defesa e a acusação, cada um com 10 minutos. Testemunhas de acusação e de defesa também terão mais 10 minutos, e mais 5 minutos para a votação e o veredito. Então, vamos ver o passo a passo do júri simulado. Olá, pessoal! Vamos retomar a polêmica vivenciada na aula passada a respeito do uso do celular durante as aulas. Conversamos bastante sobre o assunto e vocês já tiveram acesso a alguns conhecimentos por meio da pesquisa solicitada anteriormente, a qual despertou opiniões divergentes acerca do tema. Sendo assim, iremos, por meio de um júri simulado, debater o tema em questão. Por isso, espero que vocês tenham se preparado para defender suas opiniões com argumentos convincentes. Antes de começarmos, vamos dar uma revisada a respeito do que seria o júri simulado. O júri simulado, como o próprio nome diz, é a simulação de um tribunal judiciário, em que os participantes têm funções diferentes e predeterminadas. No júri simulado, temos os componentes: o juiz, que ele dirige e coordena o andamento do júri, temos o advogado da acusação e de defesa, temos as testemunhas, temos o corpo de jurados e temos o público. O meu papel no júri simulado é apresentar o assunto, a questão a ser trabalhada, orientar os participantes e coordenar a prática, delimitando o tempo para cada grupo defender sua tese, como também atacar a tese defendida pelo grupo contrário. Como coordenador da atividade, também posso lançar perguntas que motivem o debate, evitando fornecer respostas ou mesmo apoiar alguma das posições. Então, vamos dar um tempo inicial para que os alunos formem os grupos e socializem suas informações. Edson, e fica muito irritado quando o telefone do colega toca. Está preparado para representar o advogado de acusação? Lúcia, advogada de defesa, já está pronta? Pesquisou bastante sobre a sua defesa? Vamos lá, gente. O juiz está aguardando para começar a Fiquemos todos de pé, juiz, promotor, advogado, testemunhas, espectadores e réus. Declaro abertos os trabalhos da sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri da Comarca da Universidade Aberta do Brasil, Paulo Limoeiro, no ano 2014. Procederemos agora ao sorteio dos 7 jurados. Determina o senhor escrivão que realiza a chamada dos jurados sorteados. Assim, está formado o conselho de sentença. Farei a exortação legal e a chamada a cada um dos senhores e deverão responder, assim prometo. Todos de pé. Em nome da lei,
Consigo-vos examinar com imparcialidade esta causa e proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Podem sentar. O juiz expõe o fato aos jurados. Bem, o celular está sendo julgado pelos prejuízos causados pelo uso em sala de aula e vai ser submetido a julgamento. O celular é denunciado por atrapalhar o andamento das aulas na escola, prejudicando o ensino e aprendizagem na sala de aula. O juiz pergunta ao réu: celular, qual é a sua posição frente às acusações que estão sendo feitas contra você? O réu responde: declaro que sou inocente, pois não tenho culpa se fazem mau uso de mim. Nesse momento, os advogados, o de acusação e o de defesa, começarão os debates. O advogado de acusação acusa o réu quanto à questão em pauta. Meritíssimo, esse objeto tecnológico é um prejuízo para a educação, porque o mesmo tem tirado a atenção dos alunos durante as aulas. Ao mesmo tempo que os professores estão dando aula, os estudantes em seus celulares jogam, bate-papo, assistem vídeos e até ouvem música. O advogado de defesa defende. Protesto, meritíssimo. Celular em sala de aula é um assunto que gera dúvidas entre professores e pais, mas ao ser usado corretamente, é uma ótima ferramenta em sala de aula. Por exemplo, quando o aluno está acessando a internet, através do seu celular, à procura do dicionário, por exemplo, com a permissão do professor, ele está totalmente correto. Entretanto, se ele está usando o aparelho para acessar sites de relacionamentos, ou mesmo jogar ou trocar SMS, não é culpa do aparelho, mas do estudante que está utilizando o mesmo em momento inoportuno, deixando de prestar atenção na aula. O advogado de acusação toma a palavra e continua a acusação. Em muitas escolas é proibido o uso de celular dentro de sala de aula, mas mesmo assim alguns professores deixam os alunos usarem. Outros se pegam o celular e entregam à direção. Muitos professores são contra e proíbem o uso do mesmo dentro da sala, porque a maioria dos alunos usa o celular de forma inadequada. O advogado de defesa retoma. Alguns professores se queixam que os telefones celulares distraem os alunos. É verdade, mas antes dos telefones celulares, eles também se distraíam. A única diferença é que se distraíam com outras coisas. Como, aliás, continuam fazendo nas escolas onde os telefones foram proibidos. Não adianta impedir, porque antes do celular, esses mesmos argumentos eram usados para proibir, por exemplo, Walkman, baralho, jogos de tabuleiro, revistas, rádios, até a calculadora. O que causa distração dos alunos é o desinteresse pela aula e não a existência de um celular. Exemplo claro disso, em muitas aulas, são os alunos que têm seu celular nas mochilas, nos bolsos ou mesmo sobre as suas bancas e nem por isso se distraem. Cabe ao professor fazer que os alunos usem o celular para fins pedagógicos, para facilitar a aprendizagem. O advogado de acusação toma a palavra e continua a acusação. Protesto meritíssimo. Alguns professores afirmam que os alunos usam celulares para colar em provas e atividades. Retoma a defesa. Meritíssimo. Isso é provável. Alunos podem colar sempre que estão diante de provas e atividades que permitem e estimulem a cola. Essas provas e atividades são geralmente pobres e querem apenas uma resposta decorada. Ou que se assinalem alternativas, coloquem verdadeiro ou falso. Nesses casos, colar é uma alternativa como resposta a uma avaliação pouco inteligente. Em avaliações onde o aluno precisa pensar, construir respostas próprias, realizar ações, não há como colar com o celular ou sem ele. Além disso, como todo professor sabe muito bem, a tecnologia da cola é muito anterior ao celular. Mas a acusação toma novamente. O advogado de acusação toma a palavra e continua a acusação.
Há quem diga também que os alunos usam os telefones para propositalmente zoarem nas aulas, tanto com o professor como com os colegas. O advogado de defesa retoma. Pode ser. Eles também zoariam nessas mesmas aulas sem os celulares, jogando aviãozinhos, bolas de papel, fazendo piadinhas e outras milhares de traquinagens possíveis. Não o celular que incentiva o aluno à indisciplina, e sim o desejo de confrontar o professor. A solução para esses casos não tem nenhuma relação com o celular, assim como não tem nenhuma relação com os aviãozinhos de papel. Ou será que iríamos proibir os alunos trazerem seus cadernos, para eles não tirarem folhas e fazerem os aviãozinhos? Mas o advogado de acusação continua a acusação. Meritíssimo. Sabemos que os telefones celulares permitem uma série de violações às regras de normas éticas e morais. Retoma a defesa. Bem, nunca foi preciso ter celular para violar essas regras. A escola serve, entre outras coisas, para ajudar na formação ética e moral dos seus alunos. E isso não se faz com imposição, omissão ou simples proibição. Ética e valores são conteúdos transdisciplinares que devem estar presentes sempre, inclusive ao lidarmos com as novas tecnologias. O advogado de acusação retoma a acusação. E a questão socioeconômica não volta? É constrangedor para os alunos que não têm celular conviverem com outros que têm. A defesa retoma novamente. Provavelmente seja verdade, mas também é igualmente verdadeiro para os tênis que eles usam, para a calça jeans, para o caderno de capa dura, para o estojo, para o relógio, enfim, para diversos itens. Na escola temos que aprender a conviver com as diferenças e compreender a realidade que as produz. Não podemos simplesmente decretar que todos usem as mesmas coisas. O advogado de acusação toma a palavra e continua a acusação. Há um argumento bastante recorrente para justificar a proibição dos celulares na escola. O celular tornou-se o melhor amigo dos estudantes e o inimigo número 1 dos professores. Então, se eles não ajudam o professor em nada, então para que permitimos? O advogado retoma a defesa. Todos os argumentos que defendem a proibição dos celulares nas escolas são argumentos pouco refletidos, onde os problemas reais que são apontados dizem respeito à forma da gestão da aula do professor, ou à maneira como a própria escola idealiza o aluno, e não ao celular propriamente dito. O celular na sala de aula só fez facilitar as atividades, e mesmo ainda havendo resistência, a Unesco acredita que os aparelhos podem sim auxiliar no processo de aprendizagem. A organização lançou um guia apresentado em Paris, que traz 10 recomendações para ajudar governos a inserir o uso de celulares em escolas. Além disso, no documento estão 13 motivos para fazer dos aparelhos aliados da educação. Bem, pessoal, concluídos os debates, tanto da defesa como da acusação, no tempo previsto, iremos ouvir as testemunhas. Testemunha de acusação. Primeira testemunha. Bem, meritíssimo, eu mesma já presenciei a professora explicando o assunto da aula e muitos colegas jogando com o celular. É horrível. A segunda testemunha também fala. Eu também já vi muitas vezes alguns colegas, na hora de responder a atividade solicitada pela professora, ficarem batendo papo no Facebook. Isso é coisa que não se faz. Agora chega a vez das testemunhas de defesa. A primeira testemunha fala. Bem, eu gosto muito de usar o celular na sala de aula, principalmente porque uma vez eu tive dificuldades em compreender uma palavra. A turma estava realizando um trabalho em grupos. A biblioteca ficava um pouco distante da sala de aula, então eu consultei o dicionário pelo celular. Compreendi a palavra e tirei 10 na atividade. Me dei muito bem. A segunda testemunha também dá seu depoimento. Eu também gosto de usar o celular, principalmente nas aulas de geografia. Todas as vezes que a professora fala de um lugar, eu chego lá primeiro do que ela. Quando ela faz algumas perguntas orais, eu consigo responder sem dificuldade e o celular me ajuda bastante.
Ouvimos a promotoria, ouvimos a defesa, ouvimos as testemunhas, resta apenas o julgamento. Agora os jurados podem votar. E não se preocupe, porque o seu voto é sigiloso, não será identificado. O quarto voto pelo culpado ou pelo inocente encerra a votação. Logo após, recolhe-se as cédulas de votação e o juiz contabiliza os votos. O juiz pede que todos levantem e dá o veredito, em público, e faz a leitura da sentença, encerrando a sessão. Declara encerrado o presente trabalho relativo à sessão da primeira reunião periódica do corrente ano do Tribunal do Júri Popular desta comarca. Bem, pessoal, no final dessa atividade, a professora poderá fazer uma avaliação oral com seus alunos, tipo levantar os seguintes questionamentos. Que proveito tiramos do júri simulado? O que mais nos agradou nessa atividade? Como nós nos sentimos? O que podemos melhorar? Muito obrigada.